História, bom demais. Vem comigo que você não se perde. Eu vou repetir, viu? Vem comigo que você não se perde. É o seguinte, galera, na aula de hoje eu quero abordar um tema de grande relevância para vocês também. Sabe do que eu estou falando? Eu vou falar sobre os povos hebreus. É isso mesmo. Vem comigo. Vamos entender a principal contribuição desses povos para a nossa sociedade, para a nossa cultura. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre os povos hebreus é que uma das principais fontes de informação para nós conhecermos um pouco mais a história desse povo é justamente o quê? Na Torá, na Bíblia, e nós temos também os escritos do Flávio Josefo, do grande escritor Flávio Josefo. Ok? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender também, e muitas pessoas têm essa dificuldade, é a diferença entre a Bíblia e a Torá. Vamos lá, vem comigo que você não se perde. A Bíblia é o livro sagrado para os cristãos. A Bíblia é dividida em duas partes, o Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai abordar agora um período pós a chegada, a vinda de Cristo ao mundo, através de Maria, de acordo com a tradição bíblica, ok? A Torá. A Torá é o livro sagrado para os povos hebreus, para os israelitas. Na Torá, nós temos essa parte que é conhecida como o Velho Testamento. Porque, para os hebreus, é esse Messias ainda, que os cristãos acreditam, esse Messias ainda está por vir. Mas vamos lá. Basicamente, os 5 primeiros livros da Bíblia é conhecido como Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos observar que tem esses livros também lá na Torá. Vamos lá? Quais são esses 5 livros da Bíblia? Primeiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Gravou? Se não gravou, vem comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É muito interessante nós entendermos o significado das palavras. Por exemplo, Gênesis vai falar sobre criação. Gênesis significa início. Não por acaso, na tradição bíblica e na Torá também, nós vamos observar nesse livro uma descrição sobre a criação do mundo e dos seres viventes. Êxodo significa saída, ok? A saída de onde? Pronto. Depois de um certo período da história do povo hebreu, nós vamos perceber que esse povo se tornou escravizado do Egito. Então, quando ele sai do Egito de volta para a sua terra, para Canaã, esse período é conhecido como o Êxodo, ou seja, saída do Egito. Levítico significa o quê? Santidade. Santidade, e nesse livro nós conseguimos observar em diversos dos seus capítulos, fala em relação à Bíblia, o livro sagrado para os cristãos. Nós vamos observar agora um conjunto de regras, de moralidade, de como esse povo deveria proceder. E nesse livro sempre está apontando o que deve e o que não deve ser feito. Ok? Nós temos o que? Números. Números significa o que? Contagem. É justamente nesse período agora que haverá um censo na nação de Israel. E por fim, Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição. Repetição de quê, professor Gilberto? Não se preocupe. Repetição da lei. Observe que no livro do Êxodo haverá um período em que será agora ditado para Moisés o decálogo, os 10 mandamentos. E no livro de Deuteronômio haverá a repetição dessas leis agora, ok? Fechou? O que é que nós vamos observar? Como é que inicia a história do povo hebreu? Segundo os relatos bíblicos, a história do povo hebreu inicia aonde? Inicia com Abraão. É isso mesmo, você não entendeu? Vou repetir. Abraão. Vamos lá. Abraão morava, habitava na cidade de Ur. Ur é uma das cidades, das primeiras cidades que se desenvolve nessa região da Mesopotâmia. O que é que acontece agora? Abraão houve uma mensagem divina agora que ele deveria sair do meio daquele povo que era politeísta, daquela região da Mesopotâmia, e deveria se dirigir agora, marchar, na linguagem mesmo, marchar para a Terra Prometida. Essa Terra Prometida está localizada na Palestina, que é uma região ali próximo do rio Jordão, ok? Então vamos lá. Abraão sai da cidade de Ur
essa região da Mesopotâmia e começa a marchar agora aí em direção a esta terra prometida, a terra de Canaã. O que é que nós vamos observar agora? Abraão, juntamente com sua esposa Sara, terá um filho por nome Isaac. Isaac, juntamente com sua esposa, terá um filho também por nome Jacó. Por que eu falei Abraão, Isaac e Jacó? Porque esses três personagens são considerados dos principais patriarcas do povo hebreu. Falando de patriarca, é interessante você perceber que a história dos povos hebreus ele é dividido em três grandes períodos. Três grandes períodos, ou eras. Que períodos são esses? Vamos lá. O primeiro período é conhecido como período patriarcal. O segundo período é o período dos juízes. E o terceiro período agora vai ser o período monárquico. Período patriarcal, período dos juízes e o período monárquico. Vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó são esses primeiros patriarcas. Patriarcas quer dizer pai de uma grande família. E esses patriarcas eram geralmente líderes não só político, mas um líder religioso também, bem como um líder militar. Terminando esse período agora, o que é que nós vamos observar? Os povos hebreus, eles vão chegar de fato à Palestina, vão chegar nessa terra prometida e vão ficar lá vivendo felizes para sempre. Só que não. O que vai acontecer? Haverá um período agora de muita seca e muita fome agora nessa região da Palestina. E os povos hebreus, para não morrer de fome e de sede, eles agora se veem obrigados a ir para um grande império agora, que será o quê? O Egito. Eles vão para o Egito, que nesse período estava sob o domínio dos povos Hicsos. É isso mesmo. Quando você estiver estudando sobre o Egito, você vai observar que a história do Egito ela é dividida também em três grandes períodos. O Egito está sob o domínio dos Hicsos e, nesse momento, os povos hebreus chegam nesta região. Os povos hebreus agora vão se fixar nessa região, vão se desenvolver, vão se multiplicar muito. Até que haverá um período que esses Hicsos agora serão expulsos pelos povos egípcios e os povos egípcios vão dizer o seguinte: olha lá o X9, foram os hebreus que ajudaram esse povo agora a nos escravizar. Vamos fazer com eles a mesma coisa que eles fizeram conosco. E a partir desse momento, os egípcios começam a escravizar os povos hebreus. E essa escravização vai durar por muitos e muitos anos. Ok? E chega um determinado período agora que o povo hebreu estava desesperado. E, segundo a tradição bíblica, Deus envia ou prepara uma situação para que venha nascer o libertador do povo de Israel, ou melhor, do povo hebreu. Quem será esse libertador? Moisés. Olha o significado de Moisés: tirado das águas. Porque, segundo a tradição bíblica, Moisés, de fato, foi tirado das águas. Porque nesse período houve o quê? Uma grande mortandade. Justamente, houve um grande infanticídio lá no Egito. Todos os povos hebreus agora que tivessem uma criança com menos de 2 anos de idade, todas essas crianças deveriam ser mortas. E a mãe de Moisés, para impedir que ele fosse morto, lançou nas águas do rio Nilo. E, queira ou não o destino, a filha deste faraó, que é esse rei no Egito, vai criar Moisés como se fosse o seu próprio filho. Moisés significa tirado das águas. E Moisés assim vai fazer. Moisés, quando se torna adulto, vai liderar esse êxodo. Olha aí, vai liderar esse êxodo, essa saída do Egito, essa saída do cativeiro, que quer dizer o quê? Prisão. E nessa peregrinação, ou seja, nessa caminhada que vai durar aproximadamente 40 anos, segundo a tradição bíblica, Moisés terá agora uma grande experiência. Que experiência é essa, professor Gilberto? Segundo a tradição bíblica, é nesse período, no Monte Sinai, que Moisés vai receber agora o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, que seria esse conjunto de regras pelas quais os povos hebreus deveriam se submeter. Nessa peregrinação, quando retorna agora para a sua antiga terra, essa terra prometida, eles vão perceber que outros povos já estavam ocupando de fato essa região, que eram os povos cananeus, que são chamados pelos gregos de quê? De filisteus.
Filisteus quer dizer o quê? Aqueles que têm o domínio sobre o mar. O que acontece? Eles agora vão confrontar com os cananeus e vão ocupar novamente agora a sua terra. O que é que nós vamos observar? Bem, nesse período agora, esse povo que está retornando, que são descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que são aqueles patriarcas, vão fazer o quê? Vão se organizar em tribos. Justamente, cada tribo ela é liderada por um ancião, que é esse chefe político e religioso também e militar. 12 tribos. Só que, quando chega um período de muita dificuldade, um período de guerra, geralmente essas tribos se uniam e escolhia um representante agora para estar sob a liderança de todas essas 12 tribos. Ok? Esse período agora é a segunda era, a segunda fase do povo hebreu, ou a era dos juízes. Nesse período, as mulheres poderiam exercer esse cargo, de fato, e a tradição bíblica vai nos mostrar essas evidências. Pronto, nós temos esse período de juízes, e dos juízes eu queria destacar para vocês aqui dois grandes personagens, que é justamente quem? Samuel e Sansão. Sansão, segundo a tradição bíblica, ele vai lutar contra um dos povos filisteus, que era um dos principais adversários dos povos hebreus aqui na terra de Canaã. Sansão agora vai se tornar escravizado pelos filisteus. Percebendo essa grande derrota, anos e anos depois agora, os povos hebreus agora vão dizer o seguinte: olha, nós precisamos mudar essa situação. Nós precisamos mudar esse sistema político que está vigente sobre a nossa nação. E a partir desse momento, eles vão adotar um novo sistema político, que vai ser o quê? A monarquia. Ou seja, eles terão, a partir desse momento agora, um rei. Ok? Já passamos os patriarcas, já tivemos agora o que? Os juízes, e agora nós temos o que? Os reis. É isso aí. O primeiro rei, segundo a tradição bíblica, e segundo a Torá também, e segundo os escritos de Flávio Joséfo, vai ser quem? Saul. Saul se tornará o primeiro rei de Israel. Lembre que Sansão, lá no passado, que era o juiz, foi derrotado pelos filisteus. Após a morte de Sansão, ou de Saul, que é o primeiro rei dos povos hebreus, nós teremos quem agora? Davi, que chegará ao trono. E é justamente Davi, é uma história bastante conhecida mesmo, que vai derrotar esse representante de guerra dos povos filisteus, que era Golias. Davi derrota os filisteus, e a partir desse momento agora, Davi consegue o que? Essa centralização mais uma vez. Os povos filisteus são expulsos, Davi vai conquistar a cidade de Jerusalém agora, e será o centro administrativo dos povos hebreus. Ok? Eu queria destacar para vocês os quatro principais reis, ou os 4 primeiros reis desse povo, que é o povo hebreu. O primeiro é Saul, o segundo é Davi, o terceiro vai ser quem? Salomão, e o quarto será Roboão. É interessante você entender esses 4 principais reis, porque vai ser de extrema importância para nós entendermos depois todo o desdobramento da história do povo hebreu. Davi, ele centraliza esse culto ao Deus único. A partir desse momento agora, esses povos hebreus que já tiveram essa experiência com um Deus único, a partir desse momento eles adotam de fato o monoteísmo. E a principal contribuição dos povos hebreus, de fato, para a contemporaneidade, vai ser justamente o que? Esse monoteísmo. Lembre que diversas outras nações da antiguidade eram politeístas. O primeiro povo a constituir-se de fato o que? Monoteísta será o povo hebreu. O que acontece? Após a morte agora de Davi, o seu filho Salomão vai chegar ao trono. E o período de reinado de Salomão vai ser extremamente importante. É um período de grande prosperidade. Só que nós vamos ter um detalhe também. Vai ser caracterizado esse período pela construção do famoso Templo de Salomão, mas para que ele pudesse fazer um templo tão suntuoso, era necessário o quê? Dinheiro. E como é que nós fazemos para arrecadar mais dinheiro? Aumentar os impostos. Então Salomão vai aumentar cada vez mais os impostos. E vai tirar muitos agricultores também do campo para estar trabalhando nessas construções. E isso vai ser extremamente importante para nós entendermos por que a população agora vai se revoltar contra Salomão. Você quer saber o que é que vai acontecer agora com o reinado de Salomão? Quer? Não perca o próximo episódio e nós daremos continuidade a essa aula sobre os povos hebreus. E lembre-se, vem comigo que você não se perde.